Caros amigos e amigas, um feliz dia a todos. É uma alegria retornar a essa casa. E eu agradeço, em especial, a organização da casa pela oportunidade de ceder aqui a tribuna espírita para que possamos falar desse tema tão especial, sobretudo nesse momento atual do planeta, onde estamos enfrentando a maior crise ambiental que já se foi registrada. Então, o tema da alimentação, o tema do vegetarianismo, o tema do consumo de carne, é preciso ser debatido, conversado, dialogado, estudado, com toda a serenidade, com toda a fraternidade que a palavra cristã deve ser dita. Iluminados que fomos pela doutrina espírita, a gente sabe que não necessitamos nos envolver em polêmicas, em discussões acerca de temas qualquer. Devemos tratar qualquer tema no meio espiritista com a máxima amorosidade e fraternidade que aprendemos quando reconhecemos a doutrina espírita como o norte da nossa vida. É claro, naturalmente, que esse assunto gera algumas polêmicas, algumas discussões, não é verdade? Mas abordaremos aqui de maneira bem serena, bem amiga, bem leve. E eu preciso dizer que eu venho aqui como amigo, eu venho aqui como alguém que está buscando amar as pessoas, amar o planeta, amar os animais. Então não temos nenhuma ideia de prepotência, de imposição, de julgamentos por falar desse tema, porque a maioria de nós ainda no planeta consome a carne. E hoje em dia nós temos muitos dados científicos e espirituais do problema da alimentação carnívora. Então isso mexe um pouco com a gente, né? Incomoda o nosso interior. Muitos de nós ainda não reconhecemos, ainda não tivemos acesso aos dados espirituais e científicos que nos falam do problema da alimentação carnívora. Então, o nosso intuito aqui hoje é fazer uma palestra informativa, é trazer dados da literatura espírita, desse roseral fantástico, com rosas multicoloridas, que nos trazem informações relevantíssimas sobre a alimentação. E também alguns dados científicos de instituições idôneas, renomadas, que vêm publicando anualmente os seus artigos científicos falando dos problemas ambientais da alimentação da carne dos nossos irmãos animais. Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Eu trouxe essas duas informações que são relevantes porque em janeiro deste ano, duas grandes revistas do movimento espírita, a centenária Revista Reformador e a Revista Internacional de Espiritismo, em janeiro publicaram duas matérias muito interessantes sobre a questão da alimentação. E outras revistas, jornais do movimento espírita vêm tratando também do assunto do vegetarianismo, do veganismo, da alimentação da carne. Então já é uma coisa, já é uma tendência, isso já vem sendo abordado no meio espírita. Há muitos movimentos vegetarianos, espíritas, veganos, espíritas, muitas instituições, casas espíritas de proteção aos animais, de esclarecimento da ciência da alimentação. Então isso já vem se incorporando em nosso meio. Mas é preciso maior engajamento de nossa parte, um maior conhecimento desses dados, receber mais informações sobre o tema, para que a gente possa se aprofundar, trazer para o nosso consciente a questão da alimentação e cada um fazer a sua transição, a sua sublimação em melhoria da saúde própria, em melhoria da saúde do planeta, em benefício, sobretudo, dos nossos irmãos, os animais. E vamos lá. Bom, o que é vegetarianismo? O que é veganismo? É o regime alimentar que exclui todos os tipos de carne. Há suas subdivisões dentro do vegetarianismo, mas não necessitamos de falar disso nesse momento. E o movimento vegano é a parte política do vegetarianismo. É aquela parte que vai além da alimentação. É aquela parte que não consome produtos ou subprodutos oriundos de crueldade com os animais, oriundo dos animais.
Então ele não vai comprar uma bolsa que contenha couro de animal, ele não vai usar cosméticos que foram testados em animais. Então é um movimento que se engaja, é um movimento de ativismo, que vai além de não consumir carnes, laticínios, ovos. Ele também se engaja em fazer uma proteção dos direitos dos animais. Tá bom? E vamos seguir. Bom, uma pergunta muito comum é: o que come um vegetariano? Há um tabu que, a partir do momento que a gente deixa de comer carne, o que a gente vai comer? Só verduras? Né? Não, há um universo de alimentos deliciosos, maravilhosos, para todos aqueles que decidem fazer a transição da alimentação sem carne. Então nós temos grãos, frutas, oleaginosas e sementes, leguminosas, vegetais, uma série, uma infinidade de alimentos. Certa vez o meu sobrinho, ele sabendo que eu sou vegetariano, ele, na hora do almoço lá em casa, ele veio com o prato dele de comida, e eu estava com o meu prato de comida, e ele veio perguntar: você se tornou vegetariano, então você come o quê? E no prato dele tinha feijão, arroz, batata frita, salada de alface, tomate, cebola e um bife. Tinham 7 ingredientes no prato dele. Você tirou um, ficou com 6. Aí eu mostrei para ele, olha aqui, eu tirei um alimento do meu prato, um ingrediente, que me faz mal, que faz mal para o planeta, que faz mal para os animais. Então sobrou aqui 6 ingredientes para comer. Então nós temos aí um universo de alimentos deliciosos, maravilhosos. Eu nunca comi tão bem na minha vida desde que fiz a transição para o vegetarianismo. Então é um tabu que o que se torna vegetariano ou vegano não tem quase nada para comer, tá bom? Mas vamos seguir. Bom, e o espiritismo? Ele recomenda o vegetarianismo? Será que há na literatura espírita informações da espiritualidade maior sobre a alimentação vegetariana, sobre o engajamento em prol dos animais? O que vocês acham? Bom, nós e outros companheiros fizeram já pesquisas, isso está disseminado na internet, na web, há dezenas de obras espíritas falando sobre o problema da alimentação carnívora, recomendando, sim, a alimentação vegetariana sem carne. E, sobretudo, indo além, nos convocando a um engajamento em prol do direito dos animais, em defesa dos animais. Nós já catalogamos mais de 50 obras espíritas falando desse assunto. Outros colegas catalogaram muito mais. Então, é importante a gente frisar que o espiritismo fala, sim, recomenda, sim, uma alimentação sem carne. E nós vamos mostrar algumas dessas mensagens, mas vamos nos fixar em uma só delas, que é bem direta, que é bem clara, que nenhum tipo de sofisma, de interpretação que vá além, consegue superar a clareza desta pergunta e desta resposta do benfeitor Emmanuel, que é a questão 129 do livro O Consolador. O livro Consolador, um livro de 1941, um livro de 411 perguntas e respostas ao benfeitor Emmanuel, feito lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o primeiro que o Chico Xavier exerceu as suas atividades. Então há mais ou menos 2 ou 3 questões que abordam esse tema. E a questão 129, ela aborda diretamente esse tema. E é a que a gente vai se ater. No final da exposição, no material, há outras questões aqui. Se der tempo, a gente comenta. Se não der, o material está disponível para todos. Está salvo no computador, já passei para o Luiz Guilherme e vocês fiquem à vontade de adquirir. Bom, há uma infinidade de livros, dezenas de livros da literatura espírita, Nosso Lar, Missionários da Luz, através dos benfeitores Clarencio, Alexandre, Calderaro, o André Luiz nos seus aprendizados, Emmanuel, Allan Kardec, enfim, Humberto de Campos. Há vários livros que abordam esse tema. Mas vamos à questão de 129. Olha a pergunta. A pergunta já é bem direta. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Por que é preciso que a gente aborde essa pergunta com clareza
Por que é preciso que a gente reflita se é um erro ou não comer a carne dos animais? Porque a gente precisa ressignificar a nossa relação com os animais, a nossa relação com a natureza. O Espiritismo aborda uma visão de mundo de maneira sistêmica, de maneira que vivemos numa grande teia de relações, onde cada parte nesse universo tem uma função própria, que se complementa com as outras. Então nós temos a tendência de nos ver destacados da natureza, de nos ver destacados e distanciados dos nossos irmãos, mas em verdade estamos conectados, precisamos desenvolver essa sinergia, essa empatia de ver os animais, de ver a natureza como uma ideia de ecologia profunda, que nos liga a todos esses ambientes universais. Então a gente precisa ressignificar, a gente precisa fazer o que eu gosto de dizer, um religare com os animais, um religare com a natureza. Então a pergunta é direta, é um erro, é certo ou errado alimentar-se dos animais? A pergunta feita ao benfeitor Emmanuel, que eu gosto de chamar de Titi Emmanuel. E a resposta de Emmanuel eu divido em 3 blocos, é uma resposta clara, direta, objetiva, e eu divido ela em 3 partes, de maneira bem didática, para a gente poder compreender. Então, a primeira parte, Emmanuel diz, é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Primeira parte da resposta, muito clara, muito direta, que eu destaco 2 palavras-chaves, 2 frases-chaves desse primeiro bloco de resposta, que Emmanuel lastima esse erro e as consequências desse erro da alimentação da carne. Então é um erro lastimável e há uma desnecessidade absoluta do consumo da carne dos animais. Resposta de Emmanuel, que se antecipa à ciência da alimentação, à ciência da nutrição. Hoje em dia ainda é tabu. A maioria de nós foi educado, ensinado, que há uma necessidade absoluta de se comer carne para a nossa saúde, para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Num bate-papo que tivemos aqui hoje, talvez muitos ainda acreditam assim, que há necessidade do consumo da carne. Mas o benfeitor Emmanuel, em 1941, já dizia que não há necessidade, e ele frisa, absoluta, de matadouros e frigoríficos, porque podemos encontrar todos os nutrientes que necessitamos nos produtos de origem vegetal. Em 1941, ou seja, há 76, 77 anos, o benfeitor já antecipava essa questão. E ele diz que esse erro, de enormes consequências, geraram numerosos vícios da nutrição humana. E a gente sabe, hoje em dia, por instituições idôneas de alimentação, de saúde, de meio ambiente, que o consumo da carne está intimamente atrelado às doenças mais graves do planeta. A câncer, diabetes, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, uma série de doenças graves que vem causando óbitos numerosos e vem causando o que a gente reconhece como suicídios indiretos, que a gente aprende na literatura espírita, ante a antecipação da nossa programação espiritual com o desencarne precoce, e decorre muito da alimentação. André Luiz vai dizer no livro Conduta Espírita que muitos estão retornando prematuramente ao plano espiritual em virtude de vícios do estômago. Nós temos também esse texto aqui de André Luiz. Então essa resposta de Emmanuel, ela já faz uma síntese de grandes tabus da questão da alimentação. Então não é Rafael que está dizendo, é Titi Emmanuel. Tá? Nós vamos então à segunda parte dessa resposta, onde Emmanuel, com a sua classe, vai ponderar. Eu fiz um link com a questão 734 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec.
Lá Emmanuel disse que há uma desnecessidade absoluta do consumo da carne. E aqui, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Uma pergunta de 1857. Olha a resposta dos espíritos. Tal direito se acha regulado, frise-se, pela necessidade de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Ou seja, se pela resposta dos espíritos há uma necessidade, em 1857, de prover o seu sustento, esse direito de assassinar os animais para o consumo próprio, com Emmanuel, em 1941, há agora uma desnecessidade absoluta. Então, Emmanuel está evoluindo essa questão de 1857, a questão 734. Se há uma necessidade de subsistência dita pelos espíritos em 1857, não vamos entrar nesses questionamentos, com Emmanuel, há uma desnecessidade absoluta. Então, numa simples interpretação de texto, a gente percebe que Emmanuel, certamente, deveria ter em mente essa questão, conhecedor que participou da codificação do plano espiritual e desenvolve o raciocínio. E seguindo, segunda parte da resposta de Emmanuel, ele vai dizer, temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Então é a questão da economia, da empregabilidade. Emmanuel ponderando. Essas mudanças na economia, na sociedade, não podem ser feitas de uma hora para outra. Mas essa resposta foi em 1941. De lá para cá já vem havendo, graças a Deus, vários movimentos de transformação, vários movimentos de agricultura familiar, vários movimentos de alimentos orgânicos, vários movimentos que vêm fazendo uma transição nessa forma, nesse modelo de negócio da pecuária. De modo que a transição não seja tão brusca que desregule toda a nossa economia. Isso vem acontecendo no momento atual, com esse caso da JBS. Hoje mesmo saiu uma matéria no site do Globo.com dizendo da crise que está ocorrendo em virtude dessas delações premiadas, das lideranças do grupo da JBS. Enfim, é a ponderação que Emmanuel faz. E a terceira parte da resposta de Emmanuel é ele nos convocando. Olha que interessante. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Olha que interessante. É o trabalho dedicado de dispensa da carne. É a convocação desse grande líder espiritual, desse grande benfeitor Emmanuel, nos convocando a trabalhar dedicadamente ao advento dos tempos novos, lá em 1941. E de 1941 para cá, o movimento espírita vem trabalhando esse tema? Será que vem trabalhando da maneira devida? Pela minha pouca experiência, eu acredito que não. Por isso eu agradeci o espaço dessa casa, da gente poder falar desse tema, porque temos dificuldade de falar desse tema em outras casas espíritas. Infelizmente, esses temas não vêm sendo abordados desde a evangelização infanto-juvenil. Nossas crianças não recebem essas informações na evangelização, na maioria dos lugares. Nós não debatemos isso em grupos de estudos, muitas vezes nas casas espíritas. Não há seminários, congressos, muitas palestras que debatam esse tema. E, portanto, a informação fica como que escondida e a gente não consegue trabalhar isso em nós. E ficamos com tabus, com crenças ainda, de que a alimentação da carne é necessária. Porque nós todos não comemos carne por maldade. Ninguém faz isso por questão de crueldade. Nós fazemos isso porque há uma cultura, porque há um mecanismo de enganação
que traz a carne às nossas mãos, escondendo todo um ciclo de vida, e escondendo que aquilo é um pedaço dos nossos irmãos animais. Desculpem a sinceridade, mas a indústria da carne é feita para nos enganar, com proposta de marketing, de publicidade, com artigos publicados em academias que dizem que a alimentação da carne é importante, é necessária ao ser humano, que escondem todo o processo de abate dos matadouros frigoríficos dos animais. Então nós estamos sendo enganados sim, mas iluminados pela literatura espírita, iluminados pela ciência atual, nós já temos informações de não nos deixarmos levar por essa corrente da enganação. E sobretudo Emmanuel, em 1941, já antecipou esse processo. Então é uma ideia de esclarecimento, de engajamento, conscientização, para que a gente, tendo acesso a essas informações, cada um faça, né, no seu devido tempo, a devida transição. Tá bom? E vamos seguir. Bom, mais uma informação, 1960, do livro Conduta Espírita, capítulo 33, Perante os Animais. Olha o que André Luiz vai dizer. Todos certamente acham lindos esses coelhinhos, e os são, né? Iluminam aqui o nosso coração, os nossos olhos. Mas nós, a maioria de nós, não sabemos das atrocidades que esses animaizinhos, juntos de hamster, juntos de macacos, juntos de outros animais, cachorros e gatos, sofrem pela indústria dos cosméticos que fazem os testes em animais. E olha o que André Luiz vai dizer. Eu ainda não utilizei nenhum texto da ciência não espírita, eu só estou utilizando textos espíritas. E olha o que André Luiz vai dizer sobre os testes em animais. São produzidos milhares de cosméticos anualmente, pesquisas graves com os animais, os números são alarmantes, os testes são assustadores. E André Luiz, em 1960, vai dizer: esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais. Isso é uma mensagem que a gente poderia chamar de uma mensagem vegana, porque a atividade do veganismo é combater esse tipo de pesquisas laboratoriais que testam seus produtos em animais para comercializar para cada um de nós. Então, graças a Deus, hoje em dia há também indústrias de cosméticos que vendem produtos para a nossa beleza, para a nossa limpeza, para a higiene pessoal, para a limpeza de casa, sem fazer testes em animais. Já há tecnologias para isso, não há mais necessidade de fazer testes em animais. Mas a partir do momento que a gente se decida comprar, consumir somente de empresas que não façam testes em animais, as coisas vão mudar. Mas enquanto a gente não tem informação, enquanto a gente não se atém essas respostas dos espíritos e o conhecimento científico atual, a gente continua a consumir de maneira inconsciente, sem entender que há um processo cruel por trás daquele produto simples e aparentemente ingênuo que chega à nossa casa, que é colocado na prateleira de uma farmácia, de um supermercado. Há uma cadeia de crueldade imensa por trás da ponta daquele produto que chega à nossa casa. Então, a partir do momento que a gente se torna um consumidor consciente, a gente muda o mundo. A gente muda o mundo. E a gente se sente pertencido a um movimento de defesa ambiental do planeta. E essa é a preocupação do Espiritismo, com a regeneração do planeta, com a regeneração interior das criaturas e também com o meio ambiente sustentável. Pela lei de conservação, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, a gente estuda a importância que a gente tem que dar à utilização dos recursos naturais, que vêm sendo realmente agredidos para a produção desses produtos. Bom, seguindo, ainda em André Luiz, olha o que ele vai dizer, André Luiz, no livro Conduta Espírita: apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Ou seja, além de termos uma preocupação com os produtos que a gente consome, seja da carne, seja de cosméticos, de higiene pessoal, limpeza,
ele vai dizer para a gente se engajar, apoiar esses movimentos, essas organizações numerosas que tem hoje em dia, em proteção e defesa do meio ambiente e dos animais. Olha uma mensagem de André Luiz, de engajamento, de trabalho dedicado que Emmanuel falou lá atrás. E eu listo aqui 3 organizações que eu tive o prazer de conhecer, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, que é a Alimentação Consciente Brasil e que é a Mercy for Animals. São 3 instituições, a Alimentação Consciente Brasil e a Mercy, elas são instituições norte-americanas, multinacionais, que já estão aqui sediadas no Brasil e que fazem um trabalho gratuito, lindo em prol dos animais, em prol de educação ambiental, de educação alimentar. A Alimentação Consciente Brasil, ela vem implementando nas escolas da rede municipal e rede estadual, dos estados e municípios que aderem à campanha, da segunda sem carne. Então, nas merendas das creches, das escolas, dos hospitais, nas alimentações, eles conseguem tirar a carne. E a redução de impacto ambiental é imensa, imensa. Porque não há mais dúvidas hoje em dia de que o fator principal de desmatamento do meio ambiente é a indústria da carne, é a pecuária, é o agronegócio. Não há mais dúvida. Aceleração do aquecimento global, aceleração do desmatamento, o problema da água, o problema do solo, desertificação, o problema dos oceanos. Estima-se que até 2050 já há mais ou menos 500 zonas mortas no oceano por causa do consumo do peixe, por causa da pesca industrial. A pesca industrial, com aqueles seus navios gigantes, aquelas redes gigantes, arrastam multidões de peixes e mais ou menos 30% dessa flora de peixes não são consumíveis por nós e são descartadas, são jogadas fora. E diz que até 2050 as espécies marinhas estarão extintas se permanecer a pesca industrial. E a pesca industrial, a venda de peixes, ela permanece por quê? Porque nós consumimos. Então nós temos um fator na mão de empoderamento, de mudança imenso, que é fazer a transição alimentar. Porque não vamos mais corroborar com esse tipo de negócio que destrói o planeta. Porque estamos literalmente comendo o planeta. Essa é a realidade, infelizmente. Vocês me perdoem a sinceridade, não é julgamento a ninguém, é um aspecto que eu tomei realidade, me desesperei, fiz a transição, comecei a pesquisar e vi, meu Deus, como é que eu não tinha visto isso antes? Aí eu percebi, você não viu, Rafael, porque é feito para que você não veja. É feito realmente para que você não tome consciência disso. E vamos lá. Tá tudo bem, gente? Tranquilo? O assunto mexe, né? O assunto mexe. Mas é bom que mexa, que incomode, né, para que a gente repense, reflita, ressignifique, não seja mais servo dessa cultura de carne que impõe para a gente isso como sendo benéfico, que na verdade não é. Então, continuamos em André Luiz, no livro Conduta Espírita. Perante o corpo, capítulo 34, olha o que ele vai dizer. Grande número de criaturas humanas, eu antecipei aqui, deixa prematuramente o planeta terrestre pelos erros do estômago. É o suicídio indireto. Estamos vivenciando, não é de hoje, um grave problema de obesidade infantil. E isso está muito atrelado ao consumo da carne, aos açúcares também, uma série de coisas. A China com problema de obesidade infantil. A gente pensa nos chineses magrinhos, né? Problema de obesidade infantil grave na China. A China já anunciou que reduzirá o consumo da carne em 50%, porque foram trazendo para a cultura deles a alimentação ocidental, foi trazido agora esse quadro de obesidade infantil na China. O Brasil também já lidera ranking de obesidade infantil, atrelado também ao consumo da carne. Os norte-americanos, nem o digam, também o problema de obesidade infantil. E essa transição alimentar, essa reeducação alimentar, ajudará muito as nossas crianças a não ter esse problema de obesidade infantil. E Allan Kardec vai dizer em A Gênese, 1860, que o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa
e para a satisfação de suas necessidades. Essa frase de Allan Kardec ela é tão importante que ela vem combater uma ideia antropocentrista, que é a ideia de que o homem está no topo da cadeia alimentar do mundo, que todos os outros seres, que todos os outros possibilidades de vida são servos do homem. O homem tem direito ilimitado, como Kardec perguntou lá atrás, a prover de todas essas vidas de maneira que lhe desejar para a satisfação de suas necessidades. Então é uma ideia que se entranhou nas academias, nas religiões, desde lá de Aristóteles, desde René Descartes. É uma ideia que se entranhou e que nós trazemos esses resquícios em nós. Uma ideia de que podemos usufruir do meio ambiente da maneira que quisermos, insustentável. Então é uma coisa que a gente tem que se desculturalizar, que a gente tem que refletir, pesquisar, estudar, para mudar isso em nós. É uma ideia antropocentrista, reducionista, materialista, mecanicista, que precisa ser revista, reconfigurada e modificada no nosso interior. Que estamos numa teia da grande vida, que todos temos funções importantes, não somos melhores uns que os outros, não somos melhores que os animais. O de cima, em verdade, nessa nossa cadeia de evolução, dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, devem se curvar para ajudar os de baixo. Não devemos nos curvar para agredir, mas para dar as mãos e ajudar os animais a evoluírem. Assim como nós pedimos aos superiores, pedimos aos benfeitores espirituais, rezamos para eles pedindo ajuda, pedindo que estendam as suas mãos para nos ajudar. E o que fazemos com os animais? Infelizmente, o último relatório da FAO, que é uma organização da ONU, em 2005, mais ou menos, há mais de 10 anos, com uma pesquisa muito interessante, disse que 50 bilhões de animais são mortos anualmente para o consumo humano, excluindo os aquáticos, que são incontáveis, excluindo os abatedouros clandestinos, a grande maioria é clandestina, 50 bilhões, gente, por ano. Então, em grande verdade, a reforma íntima passa também pelo prato, passa também pelo consumo, porque devemos ter a máxima atenção e amor à natureza. Porque sem natureza, o que será de nós? Não é verdade? Então essa resposta de Emmanuel combate essa cultura antropocentrista de Kardec já em 1860. Bom, eu vou trazer aqui algumas perguntas reflexivas, perguntas para mexer um pouquinho com a gente ter essa ideia de ressignificação, tá? Então, vamos lá. Será que essa ave aqui, ela, nos seus confinamentos, nos abatedouros, nos aviários, elas estão sorridentes assim? Estão felizes assim? Certamente que não. Certamente que não estão. Elas passam por uma debicagem, o biquinho é cortado, para que elas não comam umas às outras, porque naquele confinamento elas adquirem um hábito que não é natural da ave, de canibalismo. O estresse é tão grande que elas começam a bicar umas às outras, a matar umas às outras. E o que eles fazem? Cortam o bico desses animais. Sem anestesia, sem nada. Os processos são dolorosíssimos, são cruéis de se ver. E certamente essa avezinha não está tão sorridente assim nesses ambientes, tá? E eu faço uma perguntinha a vocês. Se as empresas mostrassem os abates na TV, comeríamos carne? Por que não mostra? Não mostra justamente porque não consumiríamos mais. Porque desenvolveríamos uma empatia de se colocar no lugar desses animais. Repensaríamos aceleradamente o nosso processo alimentar. Então é feito para que fique escondido de nós. Tanto que, disse Paul McCartney, se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos os homens seriam vegetarianos. Porque a gente se depararia com uma realidade que escondem de nós. Mas hoje em dia, com a grande globalização, com a disseminação da informação pela internet, o ativismo dessas empresas que eu citei e de outras,
em prol da defesa dos animais, investigam, publicam vídeos e jogam na grande rede. E a gente já pode ter acesso à grande realidade que acontece nos matadouros e frigoríficos, que são realmente muito cruéis. Bom, outra reflexão. Animais não são comida. Há uma diferença de comida quanto aos animais. Nós fizemos essa oficina com a evangelização, com os jovens, na Comerge desse ano, sobre vegetarianismo e espiritismo, e a gente pegou um quadro, 2 quadros em branco, e distribuímos figuras de alimentos e de animais, para que eles colocassem no quadro o que é alimento, o que é animal. E colocaram tudo direitinho. Todos nós sabemos, só que a gente se deixa enganar. O que é alimento, o que é animal. Animal não é alimento. Animal não é mercadoria. Animal não é prato para degustação. Animais são vidas. Tem uma finalidade em si mesmo de existência. São irmãos nossos que devemos amar com o máximo da nossa capacidade de amar. São seres que estagiam na fase animal, são espíritos, têm alma, têm consciência, inteligência rudimentar em uns, inteligência melhorada em outros, que se tornarão seres hominais como nós, rumo à angelitude, rumo à perfeição como nós. Não há dúvidas nisso. Sobretudo para nós espíritas, que temos essas informações na literatura espírita. Em 2012, foi publicado o relatório da consciência animal, lá da Universidade de Cambridge, através de um grande neurocientista, Philip Lowe, onde participou até o Stephen Hawking e dezenas de outros neurocientistas, biólogos, fizeram uma pesquisa na consciência dos animais, no cérebro dos animais, e comprovaram que os animais têm consciência. Os animais são seres sencientes, ou seja, eles percebem o meio ambiente, eles sentem amor, eles sentem fraternidade, eles sofrem, eles sentem dor. E a gente precisava desse relatório? Pela informação que a gente tem na literatura espírita, não. Não precisávamos desse relatório da ciência comprovar que eles têm, que eles sentem dor, que eles sofrem, que eles sentem alegria. Não precisávamos disso, já temos essa informação. Né? Mas uma informação importante que o próprio pesquisador líder, o Philip Lowe, ele declarou: depois de saber disso, eu não posso ficar indiferente. Eu vou fazer a minha transição, não consumindo mais os animais. Tá bom? Então a gente precisa conscientizar, reconfigurar, refletir, ressignificar a nossa relação com os animais. Tirando a ideia de que eles são alimentos, mas na verdade são irmãos nossos, são animais, e como disse Emmanuel, não precisamos absolutamente dos nutrientes provenientes de origem animal. Temos tudo que necessitamos para a nossa subsistência nos alimentos de origem vegetal. Então precisamos nos religar aos animais. Precisamos vê-los como irmãos. Precisamos estudar, dialogar, pesquisar, debater, fazer palestras, seminários, congressos, para que a gente traga essas informações ao nosso consciente e, portanto, se conscientizando, consiga fazer a devida ligação, o devido religare com a natureza, com os animais. Quer ver uma coisa? Nós, ao longo do nosso processo evolutivo, estamos tendo algum êxito em relação à capacidade de perdoar, à capacidade de amar, combatendo o materialismo, melhorando os nossos relacionamentos uns com os outros. Por quê? Porque nós reconhecemos como erro a falta do perdão, a falta de caridade, a falta de fraternidade, a falta de amor. Nós sabemos que isso é contrário à lei divina. E a gente debate isso no nosso dia a dia do movimento espírita o tempo todo. E a gente vem conseguindo avanços nisso. Mas vem conseguindo por quê? Porque a gente debate, porque a gente estuda, porque a gente aprofunda. Então, a partir do momento que a gente começar a abordar esse tema com a seriedade que esse tema necessita, vamos facilitar o nosso processo de transformação, de religação com a natureza. Então, precisamos debater, precisamos conversar, precisamos estudar. E o que diz a ciência? O que diz a ciência? Falamos de algumas mensagens dos espíritos. Nós temos até 8h55, que estava ali no caderninho que eu vi, né? A palestra vai até 8h55, né? Mas vamos lá.
Eu sei. Uhum. É porque era o caderninho da noite, entendeu? Tadinha. Então, o que diz a ciência? Vou trazer dados aqui de sustentabilidade, dos malefícios da indústria da carne para o planeta. Não há mais dúvida que ela é o principal fator de destruição do planeta, de esgotamento dos recursos naturais, de poluição das águas, de desertificação dos solos, de liberação dos gases metano, dióxido de carbono, CO2, CH4, uma série de coisas. Então vamos lá. A indústria da carne emite mais gases de efeito estufa do que os carros, os trens, motos, aviões e navios no mundo. Deixando de comer carne, leite e ovos, economizamos 50% mais CO2 que dirigir um carro elétrico. Podemos fazer uma obra em casa, acabar com todos os vazamentos de água, podemos reduzir o nosso banho, podemos botar aqueles medidores na torneira, podemos modificar as nossas lâmpadas para lâmpadas mais sustentáveis, mas nada disso vai ser tão impactante quanto tirar um hambúrguer da comida. São dados científicos de organizações. Então, o impacto ambiental de tirar um dia da semana a carne, ou de tirar totalmente a carne, é quase imensurável em relação às emissões de gases de efeito estufa de todos os transportes do planeta. É impressionante o poder que tem a transição alimentar de uma pessoa só. De uma pessoa. É impressionante o impacto ambiental relevante para a sociedade. Então é 50% mais de redução. E tem um problema grave aqui, que os animais, os bovinos, né, os suínos em confinamento, eles têm os seus arrotos e suas flatulências. Isso libera o NH4, que é o metano. O gás metano ele é 20 vezes mais poluente que o CO2. E isso também acarreta em desastres ambientais. Eles poluem as águas, porque nós temos, infelizmente, mais gados no Brasil do que pessoas. São mais de 220 milhões de animais. Pela produção em massa, uma publicidade em massa para que a gente consuma cada vez mais. E, na verdade, comer carne é para quem tem condição financeira. Essa produção imensa de carne é mais ou menos para 10, 20% da população mundial. Porque tem acesso mais fácil à carne. É um alimento para quem tem poder econômico. Então vamos lá, outro dado. Deixa a vibração cair não, hein, gente? Deixa a vibração cair não. Outro dado, olha. 50% de todos os grãos do mundo são destinados à criação de animais para abate. Você produz a soja, o trigo, o milho, você produz grãos em massa para dar para os animais comerem. Tá certo? Para a gente vir e comer os animais. Por que a gente não vai direto nos grãos e se alimenta? Por que botaram os animais no meio do caminho? Então é uma produção que gasta água, gasta terra, gasta muita coisa. 50 para pegar esses grãos do mundo, enquanto aqui, imagine quanta gente poderia ser alimentada com toda essa comida, com todos esses grãos. Enquanto 850 milhões de pessoas, outros estudos dizem 2 bilhões de pessoas, outros estudos dizem 1 bilhão de pessoas passando fome no planeta, mas aqui nós pegamos esse que confiamos, 70 bilhões de animais são alimentados anualmente para abate. Então imagine pegar todos esses grãos, dar para as populações carentes, que passam fome, a pobreza seria erradicada da face da terra. Então, nós temos que compreender que alimentar-se é um ato político, é um ato social, é um ato ambiental e é um ato espiritual. Uma frase da minha amiga Ludmila, lá de Belo Horizonte, porque ao consumir carne, nós estamos ajudando a aumentar a fome no planeta. Ao consumir a carne, nós estamos densificando o nosso perispírito, nós estamos trazendo doenças para o nosso corpo físico. É um problema espiritual, dificulta a desencarnação, predispõe obsessão, predispõe vampirismo. Está tudo nas obras de André Luiz. É um problema espiritual. É um problema político. Estamos vendo aí
A grande pecuária, a agropecuária, a JBS, envolvida em crises enormes de corrupção no planeta. É um problema agrícola também. Então, o ato de alimentar-se é sagrado, é divino, é um ato de amor. É um ato que deveria sentar na mesa, não, sentar na cadeira. Sentar na cadeira, ao redor da mesa, com prece, com meditação, louvando a Deus pelo alimento recebido, sem nenhum produto animal. Então é um ato de amor, é um ato espírita. É um ato que a gente precisa se conscientizar e dar maior valor. Porque a escolha humana, entre aspas, de nós que temos livre-arbítrio de comer carne ou deixar de comer carne, define se um animal vive ou morre. Define. E se ele pudesse escolher? O que vocês acham que eles escolheriam? Viver ou morrer? Viver. Paul McCartney disse também outra frase, que ele se tornou vegetariano quando ele viu um peixe num anzol. E ele refletiu numa reflexão filosófica muito interessante, que aquele animal luta pela vida tanto quanto ele, se fosse ele no lugar daquele animal. Todos querem viver assim como nós também queremos viver. Então vamos lá, mais uma informação. Então é um problema de sustentabilidade, ou seja, de insustentabilidade por esse modelo de negócio. Ambiental, social, econômica. Cerca de 80% do desmatamento da Amazônia, o coração do mundo, o pulmão do mundo, foi causado pela atividade pecuária. 80%. Outros estudos dizem 90%. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, sendo dizimado pela pecuária. A pecuária é líder em trabalho escravo, por isso que é um ato político deixar de comer carne, é um ato social. É líder em trabalho escravo. Há relatórios interessantes daqueles trabalhadores envolvidos com o abate dos animais, que eles perdem a sensibilidade, agridem suas esposas, se suicidam mais, têm mais problemas de depressão, uma série de coisas. Porque perde a sensibilidade. Há um mecanismo psicológico de defesa, talvez, que endurecem o seu coração. São pessoas mais agressivas. A pecuária vem sendo multada constantemente de poluição ambiental, vem sofrendo sanções graves, e é líder em trabalho escravo, gente. Trabalho escravo. Ainda na modernidade há trabalho escravo. Muito, muito trabalho escravo. A pecuária está no ranking de liderança dessas empresas que fazem trabalho escravo. Então, assim, gente, um ato que parece vulgar, banal, cotidiano nosso de se alimentar, ele tem implicações, um ciclo de vida imenso, grave, que a gente não tem noção. Que é feito para que a gente não veja. Embala o produto bonitinho, com os animais dançando, sorrindo, cantando, botam publicidades, campanhas de marketing, lobby de pesquisas acadêmicas, isso vem tudo para a gente aceita, somos enganados e vivemos nessa cultura. Então é preciso desculturalizar, é preciso ressignificar. Vamos lá. Produzir 1 quilo de carne consome 12 vezes mais terra, 13 vezes mais combustível fóssil, gás, carvão, e 15 vezes mais água do que o necessário para produzir 1 quilo de soja, 1 quilo de grão. Olha a equação. Não se sustenta essa equação no planeta. Não pode se sustentar de maneira nenhuma. Para produzir 1 quilinho de soja, de grão, eu gasto 15 vezes menos do que produzir 1 quilo de carne. São utilizados 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne bovina. Estamos vivendo talvez a maior crise hídrica do planeta. Dizem especialistas que se houver uma grande guerra vai ser por causa da água. A água vai ser o ouro da humanidade. E olha o que a pecuária, um simples consumo da carne, provoca com a nossa água. Seguindo, e essa é uma mensagem do benfeitor Irmão X, Humberto de Campos, que ele resgata nos arquivos do plano espiritual uma fala do governador espiritual do planeta, do nosso querido amigo Jesus. Alguns
Algumas pessoas inteligentes das regiões lá da Palestina da época do Cristo procuraram Jesus, né, entusiasmados com a sua palavra divina. Eram homens de um saber muito acima da média. Esse capítulo vai narrar isso. E eles procuram Jesus e falam que são homens disciplinados com a lei, que seguem todas as atribuições do judaísmo da sua época, se vestem de maneira adequada, se alimentam de maneira adequada, quer dizer, se alimentam de maneira adequada não, se vestem de maneira adequada, cumprem os sacrifícios de maneira adequada, todos os rituais exteriores da época, eles cumprem de maneira ilibada. E Jesus, na conversa com eles, vai começar a fazer uma interpretação dos 10 mandamentos, do decálogo, que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a importância do decálogo, para todos nós espiritistas, para todos nós cristãos. E Jesus vai fazer uma interpretação do mandamento não matarás. É impressionante. É óbvio, certamente. Mas ele vai estender o mandamento não matarás antigo aos animais. Aos animais. Vejam só. Reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. É o Cristo estendendo o não matarás aos animais. O próprio Cristo. E diz o benfeitor Humberto de Campos que quando Cristo para de discorrer sobre os 10 mandamentos, ele é chamado lá pela sogra de Pedro para ir numa salinha. Aí ele vai. Aí na hora que ele volta para continuar a conversação, ele diz que todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora, narra o benfeitor nesse capítulo, né? Porque chamou a transformação, chamou a renovação, chamou a mudança de hábitos, convocou a sair da nossa zona de conforto. Isso nos traz desconforto, dificuldades de transições. Então eles saíram, não quiseram mais ouvir os ensinamentos. E saíram, vai dizer o benfeitor, mais firmes ainda da consciência que eles tinham sobre a alimentação. Bom, no livro Missionários da Luz, capítulo 4, chamado Vampirismo, aqui André Luiz vai narrar que o pior ambiente que ele já foi em toda a sua vida foi num matadouro, num abatedouro. O pior que ele já foi na vida dele, mesmo nas zonas inferiores, quando ele estagiou naquelas zonas umbralinas. Ele vai dizer que foi o pior que ele foi. Ele viu cenas impressionantes de espíritos horrendos sugando o plasma da matança dos animais, sugando aquelas energias deletérias dos animais. Então, está no capítulo 4, Vampirismo. Vamos ver se a gente consegue ler. É até 11 horas, não é isso? Um minutinho. Então ele vai dizer: encontramos-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Ele vai junto com Alexandre, o instrutor Alexandre, que se transfigura no final do livro, um espírito iluminadíssimo. Minha surpresa não tinha limite. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali pudera observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Então, a gente tem que entender que quando a gente consome um alimento, qualquer que seja ele, a gente não está consumindo tão somente o alimento físico, mas a energia daquele alimento. E aquela energia daquele alimento atravessa o nosso corpo físico e avança para os nossos corpos espirituais. Então, quando a gente se alimenta de uma carne, de um vegetal, a gente está se alimentando dessas energias que banham o nosso ser em todas as nossas dimensões como um todo. Então, que tipo de energia que a gente quer colocar no nosso corpo, no nosso perispírito? A escolha é nossa. A escolha é nossa. Então, tendo essas informações, se conscientizando, fazendo uma reeducação alimentar, fazendo uma reeducação do consumo de todos os produtos, trazendo para a nossa consciência essas coisas e ressignificando a nossa vida, desculturalizando dessa ideia que é colocada para a gente com certeza
vai ter avanços espirituais, avanços sociais, avanços políticos, avanços espirituais, avanços na coletividade. Porque contribuiremos para que o planeta se torne sustentável aos nossos olhos, diante das nossas ações. E a gente, então, conclui aqui. Eu peço perdão a todos, se em algum momento alguma frase possa ter ofendido quem quer que seja. Não é a nossa intenção de maneira nenhuma. A intenção é trazer os dados, nos convidando ao debate, ao diálogo, ao aprofundamento. E, claro, não serei hipócrita de dizer que eu não gostaria que vocês se tornassem vegetarianos. Claro que eu gostaria. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Por isso que me debruço em fazer essas pesquisas e trazer as informações a todos os lugares que querem estudar esse assunto. Então, gratidão a todos e que assim seja.